Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Claves. Eu sou o Leonardo Pinheiro, atualmente estou como CTO da Claves, direcionando a área de tecnologia e de produto. Ao lado da minha foto aqui tem um link para o meu LinkedIn, podem me procurar direto pelo nome, ou também aqui apontar para o QR Code para poder ter acesso, me adicionar. A gente está sempre postando conteúdo de segurança, falando sobre o tema. Fique à vontade para me mandar mensagem e trocar mais sobre os inúmeros assuntos que tangem ao espectro de segurança. Combinado? Antes de iniciar, eu queria, para quem não conhece ainda, apresentar um pouco a Claves. A gente já tem mais de 20 anos no mercado de segurança. A gente nasceu como uma empresa de consultoria e treinamento e a gente se desenvolveu como uma plataforma de cybersecurity. E foi considerada aí uma das empresas mais inovadoras do Brasil na área de segurança da informação e também com uma homologação do Ministério da Defesa como uma empresa estratégica pela sua propriedade intelectual nos produtos. Nessa visão de fato de plataforma, que é o que eu vou falar um pouco para vocês ao longo desse período, né? Assim, é você conseguir em um único fornecedor lidar ali de ponta a ponta, ter uma visão holística do ambiente e conseguir de fato priorizar a evolução da sua segurança. A superfície de ataque é apenas um dos módulos da nossa plataforma. Eu vou tentar abordar aqui um pouco mais para ficar claro como isso atua numa visão global. Então, essa visão plataforma, ela vai desde o módulo de gestão de vulnerabilidades, que é aqui o que a gente conhecido como BAT, né? Tem até um webinar que a gente fala sobre isso, um podcast, fiquem à vontade, entrem lá nas redes depois, procurem por esse podcast super legal, tá? Eu, Montoro e o Rafael, PH, falando um pouco mais sobre, para entrar mais em detalhe. A gente tem um time de especialistas que atua aqui sob demanda e em diversas áreas de segurança, então Blue, também Red, GRC e por aí vai. O nosso Octopus CIEM, que é o nosso carro-chefe aqui, né? É o integrador de todas essas tecnologias, tem uma inteligência de detecção de ameaças bem robusta, já tem mais de 10 anos aí no mercado desenvolvendo o produto. A nosso time também de governança risk compliance, que auxilia a companhia numa visão de transformação de conformidade, e também aqui um time de pentest, que realiza toda a simulação de ataque dentro do ambiente, complementando a visão de riscos aqui, né? Porque você consegue ter uma visão holística do ambiente, incluindo também simulações de ataque de forma periódica. Além disso, a gente acredita muito que é importante treinar e conscientizar os colaboradores para que, independente das ferramentas que forem utilizadas, o conceito de segurança ele fique muito claro e os riscos que isso traz para a companhia também. E por isso que é relevante a gente manter aqui muito forte a academia como uma das vantagens para quem tem o nosso parceiro. Então, olhem aqui que você de fato tem uma visão completa, né? Uma visão completa que ele vai acrescentando novos módulos que ajuda aqui na evolução de segurança dos nossos clientes. Show? Queria antes contextualizar mais sobre o que é o gerenciamento da superfície de ataque e também aqui a gente vai passar alguns cases, depois vou mostrar como a plataforma ajuda a resolver esses problemas. A gente usou como baseline o Gartner. O Gartner é uma das referências no que tange a pesquisas e nada melhor do que usar ele para definição, né? Ele fala aqui sobre o External Attack Surface Management, que é um pouco do tema que a gente vai falar, que basicamente são os ativos aqui que estão, de fato, passeando a internet, né? Estão de cara para a internet. Que também muitas vezes pode ocorrer aqui, quando a gente fala na nuvem, pode ser um misconfiguration, ou seja, deveria estar configurado para estar fechado, mas configuraram para estar aberto.
Ou pode fazer parte da arquitetura também, por uma falta de conhecimento dos riscos que aquilo traz para o negócio. Também incluem uma visão aqui do third party, que é uma visão da cadeia de suprimentos. Muitas vezes as empresas elas não possuem todo o desenvolvimento interno, possuem parceiros ou até mesmo softwares externos que se plugam e acabam que esses softwares têm uma conexão de rede e acabam não sendo gerenciados pela companhia, por isso que é importante ter essa visão aqui dos parceiros que aquela companhia possui para o desenvolvimento dos seus produtos, da sua tecnologia. E um fato que é relevante, que eu vou mostrar depois aqui para vocês, é essa visão do monitoramento contínuo. Por que contínuo? Porque se você fizer pontual, né, você vai ter uma visão da foto de hoje, só que o ciclo de desenvolvimento ele é contínuo, né? Ele está sempre deployando. Tem empresas aí que deployam 1000 partes do código, 10.000 commits vão para a produção, dependendo do tamanho. Às vezes é 10, 20, 30, mas independente da volumetria, você vê que continuamente código está sendo código, seja ele via para desenvolvimento do sistema ou até mesmo a infraestrutura como código, está sendo colocado em produção. Então, continuamente, novas ameaças estão, de fato, indo ali para a produção, né? E aí, quando a gente olha para essa visão da distância dos ativos críticos para quem está olhando de fora, fica um pouco mais claro desses riscos, né? Quando a gente olha aqui para essa visão on-premise, a gente tem 62% dos ativos com apenas um hope, né, que é apenas um step, você conseguiria chegar. E com 4 hopes, você chega a quase 80% dos ativos críticos. Quando você olha para a nuvem, que o conceito de perímetro, ele quase se perde, né? Porque você tem ali APIs que podem ser chamadas, se não for muito bem configurado o escopo daquela identidade de qualquer lugar. 88% eles podem ser encontrados através de um hope, e 97% a 4 hopes você consegue chegar a todos os ativos críticos. Então, vê que é importante olhar para essa jornada do caminho, né, que o atacante vai ter para chegar nos seus ativos críticos e tentar dificultar ao máximo, tentar colocar ali impeditivos, né, para que de uma maneira não rápida a pessoa consiga atingir todos os teus ativos críticos. O tempo de ataque referente a esse tema, a gente trouxe aqui um report da Orca. A Orca, ela é até uma parceira nossa também na parte de nuvem. Então, tá legal aí saber quem está com o desafio de nuvem também. Pode ter acesso através da gente a eles. E eles fizeram um estudo super legal, que foi um estudo basicamente assim, né? Testaram em um ambiente, óbvio que controlado, quanto tempo demoraria para chegar a um determinado ativo, dado que aquilo foi exposto. E assim, é surpreendente a velocidade com que, desde a exposição até um determinado ataque ou uma chamada, o tempo que isso leva. Então, quando a gente olha assim, para as exposições no GitHub, em torno de 2 minutos, um HTTP, 3 minutos, um SSH, 4 minutos, a abertura de um bucket S3 em torno de 1 hora, né? A abertura de uma porta ali do Elastic para consulta, 2 horas, um Redis, 2,5 horas, e um ECR aqui em torno de 4 meses, que o ECR acaba, um atacante tem uma dificuldade maior, né, para poder encontrar. Então, assim, desde um misconfiguration em produção até uma primeira tentativa, realmente muito curto o período de tempo. E quando você olha assim para esse modelo de exposição e o tempo que está sendo usado para pegar essa chave, né, que foi ali exposta de alguma maneira, e tentar o acesso, ele acaba ficando muito próximo. Então, quando você olha o GitHub, é quase que instantâneo. Pô, abriu, tem alguém batendo e tem alguém tentando usar aquela determinada chave. O Bucket S3 acaba tendo um delay um pouco maior, aqui em torno de 8 horas, e o ECR ele mantém aqui esse período um pouco maior de 4 meses. Mas mesmo assim,
você vê que é impressionante a velocidade com que uma exposição realizada de uma maneira muitas vezes não intencional pode ocasionar dentro do ambiente. Tá? Só uma curiosidade aqui, que o EBS ele não teve nenhuma tentativa de acesso. Né? Então, bom, curioso esse ponto. Mas os outros pontos que são os mais comuns, rapidamente já tinha alguém tentando monitorar e fazer um acesso indevido. E quando a gente fala para esse modelo, então, quando a gente olha para esse desenho, para quem não conhece, ele é conhecido como Cyber Kill Chain, que é basicamente, né, a cadeia de ataque, que ele vai desde o recon até uma etapa de weaponização, a entrega, a exploração, a instalação, uma criação de muitas vezes um command and control, né, um C2 aqui, que basicamente mantém uma comunicação do ativo ali com a internet, com um agente malicioso, e aqui de fato a exploração, que acaba sendo, às vezes o atacante fica ali esperando para realizar o ataque, né, seja a exfiltração de dado ou a criptografia do banco, do servidor. Quando a gente olha para essa etapa da superfície de ataque, ela está logo no começo. Então, o que é, assim, quando a gente fala em gerenciar a segurança, é de extrema relevância, porque você já consegue tomar uma ação, muitas vezes, na etapa de reconhecimento. Você diminui a superfície de ataque do agente ali malicioso, né, que está tentando invadir o seu ambiente. Então, no primeiro momento em que a pessoa vai olhar para o ambiente, vai fazer um reconhecimento, você já consegue ter essa minimização. O que aqui é super relevante, né, para que você... Muitas vezes a pessoa até queira desistir, fala, pô, não tem tanta superfície, vou ter que ir talvez ali por um phishing, outro caminho, não vou querer fazer aqui o ataque, né? Isso pode vir a acontecer. Agora, quando está muito fácil, está tudo exposto, a 22 exposto, a 21 exposta, aí é questão de tempo para que aquele ataque ele seja bem sucedido. E assim, quando a gente olha para o que eu comentei sobre a etapa de reconhecimento e o vetor inicial de ataque, o que é o vetor inicial de ataque? É por onde o atacante entra, é por onde ele consegue ali, né? A pessoa consegue o acesso ao ambiente. Muitas das vezes não é já no ativo crítico. Lembrem lá quando eu falei do HOP, né? Pô, uma parte já vai para o ativo crítico, mas uma outra parcela você tem que comprometer um outro ativo para depois conseguir, através de uma lateralização, de uma escalação ali de privilégio, conseguir ter acesso aos outros ativos. Mas quando a gente olha para essa visão do vetor inicial de ataque, seja ele no crítico ou seja ele no básico, representa quase 50% do total. Então a gente tem aqui as contas comprometidas com 23%, exploração aqui de aplicações que estão de cara com a internet, 42%, external remote service, que estão de fato também ali, né, expostos para a internet, 9,52%, e aqui os outros que são um pouco menores, como e-mails maliciosos, uma visão aqui de também do relacionamento com outros parceiros, né? Também ataques aqui mais que possam ocorrer na parte de hardware e outros. O que é importante olhar aqui dentro é que se a gente somar toda essa visão do que está publicado para a internet, que tem um acesso indevido, já dá mais de 50% de todos os ataques. E se a gente ainda soma com uma visão de credencial comprometida, bate mais quase 73% aqui, né? Que é um valor realmente muito grande. Então, assim, para a gente poder minimizar o ataque, para a gente poder minimizar até, independente se for um ativo crítico ou não, minimizar essa entrada no ambiente, ficou claro que é importante cuidar de tudo que está exposto para a internet. Né? Isso é bem crítico mesmo, porque quando a gente olha para esse reporte, a gente vê que uma parcela relevante dos ataques ocorre em cima dessas ações. Tá? E assim, para tangibilizar um pouco mais alguns casos reais que possam ocorrer nesse determinado cenário, a gente trouxe aqui
olhando desde o início, que são os domínios, até, de fato, as aplicações, o que pode ter de impacto no ambiente de vocês. Então, o primeiro ponto que a gente trouxe, muitas das vezes, o domínio que é utilizado em um site, ele não tem um devido cuidado na configuração do SPF DMARC, e podem ser aqui utilizados para ataques de spoofing, ou seja, se passar por aquela determinada pessoa, né, aquela determinada entidade, aquela determinada companhia. Então, desde a configuração certeira ali do domínio, se não for utilizar para e-mail, garantir que tem aqui, né, configurado para dar um deny no DMARC, e garantir que tenha configurado correto a parte do SPF, até mesmo os que são de fato utilizados para e-mail, garantir que eles estão configurados para somente ter quem é autenticado, né? Então, você já começa aqui do que é mais claro, já está publicado na internet, quem entrar já pode ver ali o domínio, e se não tiver muito bem configurado, pode ter esse primeiro ataque. Um segundo ataque que pode ocorrer, muitas das vezes, você, através de um domínio principal, vai configurando subdomínios ali, pode ser, por exemplo, para um GitHub da vida, ou às vezes configura para uma página que é publicada lá via S3, né, um single page application, e às vezes essa página ela deixa de existir, é uma landing page ou algo que foi feito ali específico para uma determinada campanha ou para um determinado projeto, só que esse domínio ele não é sanitizado. Então, no final das contas, um atacante pode fazer uma operação do subdomain takeover, que é basicamente conseguir pegar o apontamento que estava sendo realizado por aquele subdomínio que não existe mais, que está dando hoje um 404, e apontar para uma nova página, que de fato ali, né, pode ser uma página até uma réplica do que estava, só que maliciosa, com a intenção de capturar informações ou de fazer um ataque danoso à companhia, ou até mesmo assim, né, uma outra página que não era a que estava anterior, só que com essa mesma intenção de poder prejudicar o dono daquele determinado subdomínio, né? Então, aqui é importante, e é o que a gente ajuda dentro do produto, a validar, assim, se todos os subdomínios que estão ali configurados, eles de fato são subdomínios válidos, se eles de fato estão em uso para que vocês consigam ali, de fato, evitar esse tipo de ação, né? Ter um site apontado para outro lugar que não seja da empresa de vocês. Um outro cenário também, a partir daquele determinado domínio, você consegue fazer um mapeamento de todos os subdomínios, e para cada subdomínio você tem uma configuração, né? Que muitas vezes você associa ali um determinado servidor, uma determinada aplicação, e você consegue escanear se aquela aplicação ela de fato tem algum tipo de exposição. Então, um atacante ele pode, por exemplo, identificar uma rede que tem aqui um SSH exposto para a internet, e esse SSH ele não tem nenhum tipo de proteção, muitas vezes tem um usuário root com a senha admin, ou tem um usuário root com a senha root. Naquele reporte que eu comentei da hora, que ele fala muito sobre isso, né? As principais tentativas é um root com admin, um admin. Então, assim, é crítico ter esse tipo de ação. O ideal é que seja fechado por uma VPN aqui, para que evite isso. Ou minimizado para determinados IPs, o ideal é que seja de fato fechado. E é um ponto que a gente consegue capturar, né? Quando a gente pega ali do domínio, do subdomínio, a gente consegue verificar que tem esse tipo de exposição. E além disso, assim, mesmo ainda garantindo que tenha uma cobertura e não esteja exposto, a gente também garante aqui, tenta indicar uma etapa de hardenização dos servidores, como, por exemplo, acesso somente via SSH, ou a configuração também no fail-to bem, que evita que mesmo que uma VPN seja comprometida, ainda assim o servidor está seguro. Então, esse é um ponto aqui que vale também para todos os outros tipos de exposição, né? A gente
coloquei aqui mais clara a visão da SSH, mas todas as outras que possam estar expostas e não deveriam caem dentro desse mesmo cenário. E a gente vê, assim, olhando para essa própria visão do SSH, a gente teve agora recente uma vulnerabilidade que foi conhecida aqui como regression porque essa vulnerabilidade ela trouxe uma correção, a princípio trouxe à tona que uma correção aplicada lá em 2006, ela de fato não foi devida, e aí retomou essa vulnerabilidade, por isso que trouxe regression, que era uma exploração do OpenSSH, e com um CVSS de 8.1, só que um EPSS de quase 5% de probabilidade de ataque, ou seja, maior do que 92% das outras vulnerabilidades. E é claro que se você tiver essa vulnerabilidade dentro do servidor, mas o acesso for via VPN, ele tem uma primeira camada, tem que passar a camada de autenticação da VPN, não está exposto. Se tiver exposto para a internet, aquele servidor com a vulnerabilidade do OpenSSH, aí de fato é só questão de tempo para que o atacante consiga comprometer esse determinado servidor e ter um acesso indevido. Complementando o caso passado aqui com o Real, que acabou de estar em bastante voga em todas as redes, né? Assim, foi muito bem divulgado, você vê até esse gráfico aqui, o impacto que teve no Globo. Outros pontos aqui também que podem surgir, esse caso da Microsoft, no qual vazou 38 terabytes de dados, ele ocorreu por um vazamento de um SaaS token no GitHub, que era um SaaS token ainda válido. Então, gerou-se o SaaS token, o funcionário aqui, ele fez de fato um commit no repositório. Tem sempre alguém olhando para isso, e muitas vezes os repositórios são autenticados com o domínio daquela determinada companhia, e aí o atacante está olhando para ali, para possíveis exposições, e conseguiu, nesse cenário, pegar um SaaS token válido e fazer uma extração. Né? Ainda bem que, nesse caso, o token não tinha uma possibilidade de escalação de privilégio, né? Senão poderia ter um impacto até maior. Tinha permissão de admin, mas não tinha, de fato, essa permissão para poder escalar para outras contas. E também um ponto que era relevante, esse token ele não tinha inspiração, né? Então, causou esse impacto de 38 terabytes na Azure. Outro caso que é muito comum, que a gente vê, são buckets que, talvez sem a intenção, ou querendo publicar algo de uma maneira muito rápida, sem se preocupar com o impacto que isso teria, é a publicação de buckets públicos. E isso ocorre assim, né? Pô, se o bucket está público, qualquer um pode aqui vir, consultar, pegar esse dado, dependendo da configuração de acesso desse determinado bucket, mas e poder até, dependendo da configuração, né, inserir dados, extrair dados. Então, é de fato um ponto aqui crítico. A gente também tem, como eu comentei, algumas soluções aqui de nuvem, né, que complementam a solução, mas é algo que a superfície de ataque também pegaria. Né? Pegaria que tenha algo público para que seja corrigido. Beleza? Aqui também a gente tem acaba usando o Grey Hat Warfare, depois dei uma olhada. A gente vai conectando com as outras soluções para poder dar essa visibilidade do que está exposto para a internet. Bom, legal. A gente já passou sobre um pouco do contexto, a gente passou alguns cases, e agora eu queria mostrar um pouco mais a visão de plataforma para vocês. Então, o que é o gerenciamento de superfície de ataque? O que a gente consegue capturar com isso? A gente traz aqui em tempo real o ambiente através dos gráficos e tabelas. Tem também uma tempestividade de solução desses problemas detectados. Você acaba recebendo um alerta. E o que é legal também é que, se tiver uma visão completa do ambiente, uma visão de plataforma, a gente consegue integrando e gerando inteligência através desses dados. Faz a descoberta de ativos e subdomínios, e as exposições de portas e serviços,
que foi um pouco dos cases que a gente veio passando, tá? Ao longo desse período. Exposições também de aplicações, subdomain takeover e também um acompanhamento histórico de evolução. Né? Como gestor ali, é importante que a pessoa consiga acompanhar a evolução do time no que tange a diminuir a superfície de ataque. E antes até de passar para a plataforma em si, que eu acho que é o diferencial nosso, é ter essa visão integrada, não ser somente um software de superfície de ataque. Na verdade, a superfície de ataque ela é um dos módulos da nossa plataforma, que contempla aqui uma visão do Octopus CIEM, de gestão de vulnerabilidades, através de uma parceria também, informações de Intel, informações de assessments que são realizados dentro do ambiente, riscos na gestão da camada humana. Então, ela acaba se tornando uma entidade, um módulo dessa visão de plataforma que enriquece muito a visão de segurança dos nossos clientes. Então, por exemplo, vou dar um caso aqui real, olhando até para o attack path do regression, o nosso módulo de superfície de ataque, como eu comentei anteriormente, ele pegaria e identificaria todos os ativos que estão com uma 22 ou a porta utilizada ali para expostas para a internet. Então, a gente consegue fazer isso. Se o cliente ele tem também um módulo de gestão de vulnerabilidades, que é um módulo complementar à parte de superfície de ataque, a gente consegue identificar se a vulnerabilidade do OpenSSH ela está presente no ambiente, ou seja, tem uma 22 exposta para a internet, eu tenho a vulnerabilidade do OpenSSH, e se você tiver também aqui integrado na visão plataforma Cloud CIEM, você consegue ver, através do monitoramento daquele endpoint, as características de exploração e comprometimento daquele ativo. Então, desde da visão do que está exposto até o que está vulnerável, até característica da exploração, você consegue ter nessa visão integrada de plataforma. Né? Esse eu dei um exemplo no módulo do webinar, que é o módulo de superfície de ataque, mas ele é válido para vários outros que a gente vai comentar mais ao longo desses próximos meses, como que essa inteligência integrada ela ajuda na evolução de segurança, que é um pouco da nossa missão aqui, né? Você conseguir ter uma visão rápida, clara e conseguir tomar uma ação em cima daquilo. Bom, vou compartilhar aqui agora também a plataforma com vocês, para vocês poderem acompanhar um pouco melhor. Deixa eu compartilhar aqui. Notem aqui então, também que a gente tem todas as outras tecnologias, como eu comentei, numa visão integrada de segurança, que a gente tem a visão do CIEM, das integrações, AWS, Bitdefender, FortiGate, Office, as detecções, aqui uma visão da superfície de ataque, entre outros. Quando a gente olha para a visão do todo, como que é feito esse mapeamento? A gente tem todos os domínios levantados do cliente. Dentre esses domínios, é feito um mapeamento de todos os subdomínios e também ativos relacionados àquilo, e os serviços que são identificados rodando expostos para a internet. Então, quando a gente olha aqui, a gente consegue ver alguns desses serviços que estão rodando, e é feita uma classificação baseado na criticidade daquele determinado serviço e daquele determinado ativo, entre crítica alta, média, baixa, e alguns pontos também que são serviços novos que vão sendo catalogados. É sempre acompanhado numa visão histórica, ou seja, estamos evoluindo ou estamos piorando numa visão aqui de segurança, e também aqui numa visão do status code, que pode ajudar, como eu comentei, alguns estão de fato respondendo com 200, outros mapeamentos, eles podem ser subdomínios que não estão respondendo, como um 404 aqui, que está tomando, como eu comentei, e esse, por exemplo, esse caso aqui desse subdomínio, ele pode ser um subdomínio que é propenso a um takeover. Aqui os serviços que estão sendo mais detectados de fato, os ativos que têm maior número de exposição aqui dentro,
uma visão completa do status de chamada para cada um dos subdomínios identificados dentro do domínio principal, e também aqui uma visão dessa tabela geral que pode trazer as informações aqui do IP para aquele determinado serviço que estão rodando. Então, vocês veem aqui, ó, por exemplo, quando a gente olha para o MySQL da vida, foi identificado pelo produto. Então, você olha aqui nesse cenário, a gente tem aqui o MySQL, que ele foi identificado em 4 domínios diferentes, 6 ativos com essa exposição. Quando a gente olha aqui também para um SSH, então, por exemplo, né, você tem aqui 9 domínios para 19 ativos diferentes. Ou seja, todos aqueles cases que a gente comentou de você poder ver um SSH exposto, você poder ver um FTP exposto, você poder ver um banco de dados que está exposto de forma indevida, ele te ajuda a você mapear, minimizar e conseguir atuar no que está exposto de cara para a internet, que pode trazer um risco para o seu negócio. Bom, espero que tenha ficado bem claro todos os pontos para vocês. Gostaria de fazer uma finalização aqui do nosso webinar. Bom, ponto aqui que ficou muito claro para todo mundo. É importante que haja essa visão de segurança, olhando sempre para o que está externo e o que está interno, porque é algo que o atacante vai ter acesso. Muitas vezes, a pessoa não tem informação confidencial da companhia, né? E acaba que tem esse primeiro mapeamento para ter o acesso inicial através do que está externo e do que está interno. Muitas vezes as empresas, não, eu sou uma startup, eu estou nascendo, eu não preciso olhar para isso agora, eu vou olhar para a segurança mais para frente. Aí que mora o perigo, porque quando a gente olha aqui até para o OWASP Top 10, o A4, que nem estava antes no OWASP, que é em Secure Design, ele fala da importância do desenho da arquitetura já de uma maneira correta. Então, é importante que desde o início, desde a concepção do produto, já tenha esse monitoramento mais contínuo e associado. O que não precisa estar exposto para a internet não precisa estar. Então, basicamente, ambiente de desenvolvimento, homologação, muitas vezes algum ponto que está testando, não tem a menor necessidade de estar exposto, então mantém ali um acesso mais limitado. Muitas vezes o que a gente viu que nem sempre o ataque ele já ocorre no ativo crítico, ele passa por outras camadas antes, só que vem, de fato, pode vir o vetor inicial de ataque dessa exposição indevida, então tem que tomar um cuidado. O monitoramento contínuo ele é importante, vocês viram lá no report da hora, que é quase que instantâneo, desde uma exposição até um determinado ataque. Então, imagina se você roda isso pontual, não tem nem condição, né? É importante que seja isso de forma contínua, esteja tomando uma determinada ação ali em cima disso. E a gente olhou a importância de ter uma visão holística da segurança. Então, assim, para de fato ter uma visão de gerenciamento dessa superfície de ataque efetivo, além do que está exposto, você tem que ir complementando com outras ações e outros planos de segurança que vão evoluindo a visão da companhia. Então, por exemplo, né, a gente olhou ali muito sobre eu tenho uma exposição, mas eu estou vulnerável, é mais crítico. Eu tenho uma exposição e eu tenho um usuário que vazou uma senha que possa comprometer aquela determinada exposição. Então, você vê que o número de combinações para dar a criticidade, ela é bem grande, por isso que é importante ter aquela visão completa da plataforma. Obrigado, pessoal. Teremos novos webinars. Me adicionem aqui no LinkedIn, podem mandar mensagem, eu vou estar sempre respondendo. Eu adoro falar sobre o tema, conversar sobre, e até a próxima.